aquele livro que a princípio você não dá nada por ele e acha que vai ser só mais uma leitura na sua vida, e aí você começa a ler e de repente você tá preso nela e ela te surpreende muito? É sobre isso que a gente vai falar na nossa resenha de Sul da Fronteira Oeste do Sol, o livro enviado pela tag Curadoria de julho de 2020. Meu nome é Camila e sejam bem-vindos ao Perfectionist Books. Começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de comentar se você já conferiu essa leitura de julho e se você gostou, ou então se você já leu algum outro livro do Murakami, de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que goste de ler e queira saber mais sobre esse autor. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, eu tô sempre postando bastante coisa legal por lá. Ah, e também eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês o unboxing que eu fiz dessa caixinha, que eu mostro tudo com super detalhe, o brinde do mês, esse tipo de coisa. E se eu já tiver feito o unboxing da tag de agosto, que eu acredito que sim, eu também vou deixar linkado aqui pra vocês. Vamos começar! Essa não é a minha primeira experiência com Murakami. Como eu comentei no meu vídeo de unboxing, eu li o Tsukuru Incolor e seus anos de peregrinação há uns 3 anos, 4 anos talvez. E eu gostei bastante, eu tava numa fase muito diferente de leitura, era uma fase em que eu lia muito fantasia jovem adulta, que eu ainda acho legal, mas que eu acabei ficando um pouco cansada. E ler Murakami naquele tempo foi um choque no primeiro momento, porque não tinha nada a ver com o que eu tava acostumada a ler. Mas foi uma leitura tão gostosa que eu me via sempre querendo pegar o livro. E aí eu gostei bastante, anos depois, acho que ano passado, ano retrasado, eu tentei ler um outro do Murakami. Então, eu até tenho ele aqui, que é o Caçando Carneiros, que era um livro que um dia eu tava na Cultura, ele tava num bom preço. Eu gosto muito das capas do Murakami e eu achei que ia ser legal. Só que eu tinha separado esse livro porque eu tentei ler ele, eu acho que eu li ele mais ou menos... Não, eu não tenho marcador. Mas eu devo ter lido mais ou menos umas boas 50, 70 páginas dele e eu não gostei. E eu tinha até separado ele pra fazer doação no começo do ano, só que aí veio a quarentena e tudo mais. E aí eu acabei deixando, falando, vamos esperar a quarentena passar pra doar. Porém, lendo Sul da Fronteira Oeste do Sol, eu gostei tanto que eu resolvi voltar com esse livro pra minha estante e dar mais uma chance pra ele, tá? Mas sem enrolar, vamos falar um pouquinho mais do que é esse livro. Então, o Murakami, ele é um autor japonês contemporâneo, um dos mais consagrados, que ele tem seus personagens sempre baseados no Japão. Então, normalmente o protagonista é um homem de meia idade, que vive no Japão, que passa por crises de identidade e solidão muito forte. Os livros dele costumam ser muito permeados por músicas ocidentais, e até uma das coisas que algumas pessoas criticam ele, porque pra mim, que sou uma pessoa ocidental, que tenho um pouco conhecimento do Japão, eu acredito que esse livro seja uma troca de cultura muito rica e que eu consiga descobrir muito sobre como eles pensam no Japão, coisas que eles fazem que a gente não faz. Porém, eu já vi, inclusive na revista da Tag no Mês, eles comentam que alguns japoneses, principalmente pessoas mais velhas, veem ao contrário, eles veem que é muito ocidentalizado e que não tem muito a ver com o Japão atual. Então, realmente, você vê que é uma questão de ponto de vista, né? Mas, enfim, o livro, tanto esse quanto aquele que eu mostrei, o do Tsukuru, todos eles são permeados por músicas. E nesse livro aqui a gente começa seguindo o Hajime. O Hajime, ele é um menino que ele é nascido na geração de baby boomers no Japão. E diferente de todos os seus amiguinhos na escola, ele é filho único. Então ele mora numa cidade que não é tipo um subúrbio no Japão, e ele tem uma família de classe média, e ele sempre se sentiu muito solitário na infância por causa disso. Segundo ele, todos os amigos dele ficavam um pouco chocados do porquê que ele era filho único, e sempre foi um traço que marcou ele desde quando ele era criança. E um belo dia ele tá nessa escola e ele vê uma menina que ela tinha 12 anos também, igual ele, que ela era manca, mas ela era muito bonita, que é a Shimamoto. E ela também é filha única. E aí eles começam uma amizade, que nessa fase de 12, 13 anos é aquele pré-crush, ninguém sabe muito bem o que fazer aqui, mas eles se sentem muito confortáveis na presença um do outro, eles vão pra casa da Shimamoto pra ouvir discos de vinil que o pai dela tinha, e aí também é onde toda a relação do livro com música começa. E aí no primeiro capítulo você basicamente vê essa questão dele e esse conflito em ser filho único, a relação que ele tem com a Shimamoto,
e como que ele era feliz naquele momento junto com ela. Você também vê um adolescente que tá descobrindo a questão de amor, de primeira paixão, de tensão sexual, apesar de nada acontecer. E isso é o começo do livro. Porém, a gente vai seguir o Hajime aqui até ele ter quase 40 anos. E aí a vida faz com que ele mude de cidade, mude de escola, ele acaba nunca mais vendo a Shimamoto, ele segue a vida dele, mas no fundo da cabeça dele ele sempre tem aquela questão de comparar todas as namoradas dele com a Shimamoto, de se perguntar onde ela tá. Ele também sempre tem uma questão de questionar muito quem ele é, de não se sentir confortável na vida em que ele tem. Então, muitas vezes a gente vê passagens aqui no livro em que ele fala sobre sinto que não estou vivendo a minha vida, porém ele também não sabe o que seria a vida dele. E enquanto ele vive, arranja um trabalho e faz as coisas de vida de adulto que todo mundo tem que fazer, ele sempre se questiona muito se é isso mesmo que ele queria e onde estaria Shimamoto. E aí o livro vai falar sobre isso. E apesar de não ser uma sinopse, nossa, muito interessante, porque eu não quero dar super spoilers pra vocês, vale muito a leitura. Primeiro porque é um livro muito gostoso de ser lido. Não é um livro que... Eu acho que é um ótimo livro pra você ler de férias, na praia, assim. Se a gente puder ir pra praia. Porque ele é aquele livro que quando você pega pra ler você gosta, ele é um bom livro, mas não é aquele livro que você só precisa lê-lo. Até porque é um livro curto, né? Eu acho que com o pós-fácil a gente tem aqui 230 páginas, ele é um livro curto. Então, mas é um livro muito gostoso de ser lido, é um livro que me lembrou do porquê que eu gosto muito de Murakami. E um dos porquês, além de toda essa bagagem cultural japonesa, de tramas interessantes, e de que diferente do Dan Brown, que por exemplo eu comentei no outro vídeo que eu vou deixar aqui, que ele tem uma fórmula, e que lendo 2 livros eu consegui sacar que a fórmula não muda muito, aqui a gente também tem uma fórmula de protagonista. Então, um homem japonês, solitário, ele sempre tem uma mulher que é misteriosa e que marca a vida dele, e aí você passa o livro inteiro tentando descobrir. Tem essa questão da música permeando sempre os capítulos. É uma solidão um pouco diferente, o jeito que ele representa isso. Eu não sei se é um traço da cultura japonesa ou se é um traço Murakami. Mas diferente do Dan Brown, que é uma fórmula muito repetida, aqui ele consegue fazer com que as coisas sejam muito interessantes. Pode ser que é porque eu só li 2 livros, mas eu também só li 2 Dan Browns. Então, eu achei que foi bem refrescante, foi um livro que me deu vontade de continuar lendo e de ler outros livros. Sabe aquele livro que talvez quando você tiver uma ressaca seja bom você ler? E basicamente é isso. Eu queria falar algumas coisas sobre eles que talvez você considere um spoiler, então se você não quer saber mais nada além da premissa básica, você pode deixar o vídeo aqui e depois volta pra conferir as outras coisas que eu tenho pra te falar. Mas uma coisa que eu gosto muito é que o Murakami ele vai tratar muito com metáforas. Então aqui ele usa o deserto como uma metáfora de solidão, de formas distintas. Ele também usa a água muito como metáfora. E o Murakami ele é muito conhecido por ter um realismo mágico nas suas obras, né? O que é realismo mágico? Basicamente é quando a gente tem um mundo contemporâneo como o nosso e aí acontecem algumas coisas fantásticas que não são exatamente consideradas, não dá pra considerar um livro de fantasia. E aí tem 2 leituras que você pode fazer desse livro. Ou que ele é um livro que se encaixa nisso, ou que ele é um livro do Murakami que não tem realismo mágico. E por quê? Quando o Hajime já tá casado, ele acaba tendo um negócio próprio, tendo a vida dele, ele encontra novamente a Shimamoto. E aí são encontros estranhos. E esse encontro pode ser ou uma viagem muito louca da cabeça dele, ou pode ser que realmente tenha acontecido. Então também o que eu acho legal desse livro é que o Murakami ele não te dá todas as respostas. Na verdade ele não te dá muitas respostas não. É muito como se o livro continuasse dentro da sua cabeça. E eu acho que isso é muito bom, porque faz com que cada leitor tenha uma interpretação diferente do que está acontecendo. Inclusive, se você leu, deixa aqui embaixo o que você acha, porque eu acredito que uma parte dos encontros que ele teve com a Shimamoto foram reais, mas o último ele tava doidão mesmo. Pelo menos é isso que eu acredito, né? É isso que eu tirei da leitura. Outra coisa que eu acho muito legal, em geral em todos os kits da tag, é que os pós-fácios e as revistinhas são muito bem escritas, ajudam muito com o material complementar do livro, então eu acho que nunca deve ser pulado.
Eu sempre leio pré, porque eu não acho que. Antes do livro, porque eu não acho que dê spoiler. Mas enfim, se você quiser ler depois também, fica por sua conta. Mas eu acho que vale muito a pena a leitura. Em geral, foi um livro que me surpreendeu. Ele é um livro que tem várias passagens quentes, com relatos sexuais, então se é uma coisa que não te deixa muito confortável, talvez não seja o livro pra você, mas apesar de acontecer com frequência no livro, não é como se o livro fosse só disso. Eu acho que é um livro muito profundo que vai discutir muito sobre solidão, o momento da sua vida que você tá, e fazer até você, como leitor, refletir, né? Porque ele começa muito a falar do trabalho dele, de tipo, o que ele sonhou pra ele quando ele era jovem, como ele participava das manifestações universitárias no Japão. E também é muito legal pra você entender um pouco mais de um momento, de uma história recente no Japão, que pelo menos pra mim é algo que eu não tinha muito conhecimento. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com alguém que goste de ler ou que queira saber mais sobre essa edição e esse livro do Murakami. Comenta aqui embaixo se você leu, se você gostou e qual outro livro do Murakami eu deveria ler. Devo começar a ler o próximo livro da tag agora. Assim que a gente terminar esse vídeo. E minhas redes sociais estão passando aqui para você se inscrever. Eu sempre posto bastante coisa no Goodreads e no Instagram. E eu convido vocês para me seguirem por lá. Até a próxima!